Olá, muito bem-vindos. Este é o podcast Inovação em Negócios e toda semana a gente traz para vocês todos os assuntos sobre inovação, sobre negócios e esse muito especial. Vocês já estão vendo aqui que eu estou em um cenário diferente. É um episódio muito especial porque eu estou em São Paulo com um convidado especialíssimo, ele que é acriano, e eu vou falar aqui um pouquinho do perfil dele, mas ele vai falar mais pra gente. Ele é fundador da Stanley's Holding, então você já sabe de quem se trata, referência em ecossistema e rede própria, doutor em cirurgia plástica pela Cambridge International University. Stanley Bittar, muito obrigada, quero te agradecer pelo tempo, pela equipe que está aqui nos gravando hoje, pelo espaço e pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, Mário. Tenho certeza que nós vamos ter um papo fantástico e vamos ensinar muito para os acreanos, enfim, para todo mundo que vai assistir a gente. É sobre isso, Stanley. Esse podcast é sobre ensinamentos, é sobre trazer tendências, é sobre as pessoas assistem para ter insights. E melhor do que você para insight, que olha, o pouquinho que eu conversei com o Stanley, eu estou aqui, porque a primeira pergunta ia ser sobre as redes de implante capilar. E não é só isso, né? Como é que a gente É, começa a contar a sua história, Stanley? é complexo, não cabe num podcast, teria que ser uma série. Mas o que acontece? Hoje nós temos uma holding, né? Então um conjunto de empresas de Sim. educação, de saúde, de beleza, bem-estar, de tecnologia e de finanças. Nossa. Então, o que a gente montou hoje, né, é um organismo complexo. A gente fala muito e dá aula sobre ecossistema, né, porque é exatamente isso que a gente continua estruturando no dia a dia. Então, a rede, né, de clínicas de transplante capilar é um de 62 negócios diferentes que nós temos hoje em dia. E imagina, nós vamos chegar ao final do ano com mais de 70 clínicas próprias. Não é mais franchising, se tornou uma rede própria porque foi o amadurecimento do nosso negócio. Mas essa rede de clínicas, que inclusive já passa a partir do mês que vem a ser internacional, já passa a ser a maior do mundo. No momento que a gente colocar uma clínica fora, a gente já pode dizer que é a maior rede de clínicas de transplante capilar do mundo, é um de 62 negócios diferentes. Então, é muito bacana, porque monotonia que não tem, viu? Não, a gente vê, quem acompanha ele pela rede social, vê que você não para, você está em todos os eventos, os principais eventos do Brasil, do mundo É também. isso aí. Vamos chegar, eu tenho várias perguntas aqui na área profissional, mas a primeira que a gente quer saber é o seguinte, como que você teve esse insight, como que você falou, você que morava em Rio Branco, no Acre, e você falou, não, não é aqui, vou para fora. Como é que aconteceu? É. Eu lembro dos meus professores de psiquiatria que eles diziam assim, Mari, você tem que analisar a biografia do indivíduo. E aí eu tenho que colocar o mérito nesse momento aos meus 14 anos de Europa. Eu passei 14 anos da minha vida, eu fui passar 6 anos lá como estudante de medicina. Eu passei em primeiro lugar na UFAC em 2016, só que só tinha biologia. Acabei indo, né, em 2018 para Espanha e passei 14 anos lá, né, os 6 anos da medicina, depois passei outros 8 anos trabalhando, me desenvolvendo, e aí eu fiz 3 mestrados, fiz a especialização, comecei a fazer o doutorado. E toda essa bagagem, quando eu voltei para o Brasil, quando eu voltei para o Acre, que comecei a tentar fazer várias empresas funcionarem, né, me deixou em contato permanente com essa parte empresarial. Então eu entendia perfeitamente como funcionava, eu sabia que o eixo Rio-São Paulo é o eixo que determina, não só no Brasil, mas é um dos maiores eixos da América Latina, né? São Paulo é a capital da América Latina. Eu sabia que a coisa tinha que acontecer aqui, mas houve um processo, uma transformação para que isso acontecesse. Eu volto para Rio Branco ali mais ou menos em 2012, né? Fico lá permanente, né? Na verdade permanente saindo e voltando o tempo todo. Sim. Tive anos de fazer mais de 50 idas e voltas a Rio Branco. Quer E dizer, você ia para a Europa e voltava? não, Não. aqui mesmo no Aqui para São Paulo, Brasil, você aqui no Brasil, se dando cursos, não, atualizando? dando aula, né? Porque Hum, tem vários fatores, é por isso que eu digo, um podcast é pouco. Né? sim. Eu volto da Espanha para ser diretor executivo de uma primeira multinacional. Eu trabalhei em duas, depois eu fui para redes brasileiras. Mas a função principal era de professor. Então Tá. eu fui professor universitário, né? Quando eu voltei como diretor médico, eu fui um executivo de formação, dando aula também. Então rodava muito o Brasil, tendo os nossos alunos e desenvolvendo os nossos modelos de negócio. Tá. Até que chegou o momento de eu não conseguir ficar mais apenas no Acre, Ficou porque eu pequeno, né? estava perdendo muito tempo em ir e vir. Eu tinha que voltar toda semana para Rio Branco. Então, nesse momento,
foi quando a gente decidiu realmente fixar residência em São Paulo e fazer o contrário. Sim. E em Rio Branco, quando fosse necessário, mas partir sempre, né, de São Paulo para todos esses negócios. Você sempre teve essa veia empreendedora? Porque às vezes o médico ele forma, ele quer seguir aquela carreira, né? Ele até se especializa, pode até abrir outras clínicas, mas você é um empreendedor diferenciado. O saudoso amigo Roberto Moura dizia assim, que eu tinha sido médico por engano, porque na verdade eu sempre fui comerciante, sempre tinha sido empresário. E é uma verdade. Adoro medicina, tudo que eu tenho eu devo à medicina, né? Foi a medicina que me proporcionou e continua proporcionando tudo o que a gente constrói, ainda que a gente tenha ido para tantos ramos diferentes, mas principalmente, olha que coisa interessante, eu sempre tive a genética comercial. Imagina, eu sou libanês, de libaneses judeus, né? Então, na minha família não tem nenhum médico até hoje. Fora o meu caso, não tem outro, né? E imagina que coisa interessante, que desde pequeno eu comercializo, eu tenho esse comércio dos meus brinquedos, das minhas coisas. Eu sempre tive essa vontade da troca, de comercializar, de comprar e vender. A minha primeira empresa, meu primeiro CNPJ, Mari, eu tive antes da minha CNH. Então, hoje, por exemplo, eu sou empresário há exatos 24, quase 25 anos. É porque tem gente que tem que aprender, né, a ser empresário, tem que... Lógico que a gente especializa, mas tem gente que nasceu com o time, né? Você é um desses. Agora eu acho, talvez a gente até antecipe um pouco essa conversa, mas eu quero deixar um parêntese aqui. Eu errei durante muito tempo como empresário porque eu achava que eu sabia só porque estava na genética. Tá. Então, esse insight a gente deixa lá para frente. Importante. Foi quando eu deixei de ser só médico Tá. e fui me dedicar a estudar gestão, marketing, venda, comércio, expansão, ecossistema. Aí que a coisa explodiu realmente. Mas isso a gente deixa lá para frente. Mas nós vamos voltar, porque é daí que vai surgir os insights que eu sei que você está doido para ter. Vamos começar aqui pelas perguntinhas. Como você identifica essas novas oportunidades de mercado para abrir as suas clínicas em diferentes cidades? Tem alguma, e aí vem o lance do estudo, tem alguns detalhes, gente, que todos temos que levar em consideração. Por exemplo, estudando marketing, eu entendi muito bem que no marketing tradicional existem 4 P's que norteiam, né? Que é você entender sobre preço, promoção, mas principalmente antes você entender sobre praça e sobre público, tá? Então, como que hoje nós determinamos e nós sabemos, já está no nosso radar, quantas clínicas de transplante capilar nós vamos ter no Brasil, fora as que nós já estamos abrindo no exterior. Então, por exemplo, nós temos hoje uma quantidade X de cidades com 1 milhão de habitantes, depois com até 500 mil habitantes, e depois com mais de 200 mil habitantes. Então, você monta uma estratégia, e foi assim que nós fizemos, né, para as primeiras 144 cidades. Tá? Então, nós sabemos que nós podemos ir no Brasil até a clínica número 144 para um determinado negócio. Então, imagina, a gente termina o ano com 72, é justamente a metade desse número, não é por acaso. É porque é o primeiro ataque. Sim. É a primeira onda expansiva nossa, só com clínica de transplante capilar. E aí, de forma muito inteligente, a gente já começou a transformar essas unidades em outros negócios também, tá? Mas aí já é outra história. Vamos focar aqui. Foi muita coisa, né, Stan? Eu estava falando para ele que precisa de um clone daqui a pouco. A equipe dele aqui fala isso também, eu fico escutando o pessoal. E quais são os critérios que você utiliza para selecionar essas localizações ideais, assim, para suas clínicas? Legal. Tem isso? Tem. Quando nós começamos a expansão, a primeira ideia era atingir as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então era pelo menos ter aquelas 12 primeiras grandes clínicas rodando, tá? Depois a ideia é seguir as cidades até 500 mil habitantes, e aí a gente, né, já está chegando nesse número agora. Então, primeiro foco sempre foi população, né? Algumas cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, nós fizemos antes do que algumas capitais. Porque o que sustenta o negócio realmente é volume. No nosso caso, a gente precisa ter muito volume para continuar mantendo uma crescente em cada unidade aberta. Então, população é um dos indicadores.
Outro indicador muito importante, e a gente cruza esses dois, é a per capita. Não adianta ter tanta população assim, mas uma população muito pobre não vai conseguir consumir esse produto em concreto, tá? Então, essa per capita, esse IDH, esse nível de desenvolvimento da cidade, tem um papel fundamental. E tem outras situações também que a gente começa a refinar, a deixar mais sensível a escolha. Acesso, né? Nível de consciência da população. A gente trabalha muito com marketing digital, então a gente consegue hoje em dia medir. Olha que coisa interessante, Mari. Hoje eu consigo decidir, por exemplo, em quais televisões, tamanho da televisão, eu quero que um determinado canal passe a minha propaganda. É fantástico, né? Imagina, eu posso dizer assim, eu quero colocar na cidade tal só naquelas televisões com mais de 75 polegadas. Isso existe. E como eu descobri isso sendo cirurgião? Estudando. Eu tive que parar, né, de ser só médico e me transformar realmente em um empresário de alto nível, né, de alto gabarito, e isso a gente só faz através do estudo. E depois vem muito trabalho. Sim. Vamos falar um pouquinho do Stanleys, né, das clínicas. Qual que é o público? E o ticket é alto? Tá. Quem que vai nas Stanleys? Olha que coisa interessante. Você entender sobre o público que você quer alcançar provavelmente é a primeira forma de sucesso do negócio, porque eu não acredito numa única forma de sucesso. Na verdade, é uma construção, são várias formas. Hoje a gente entende que nosso público é prioritariamente o B e o C. Entenda, o público A ele é menor que 3% da população, tá? Então, não é aquele 1% mais rico, tá? Não é o 2,6, o 2,8, que é o público A. É o público B e C, que somado dá quase a metade da população, porque a metade da população em concreto é o D e o E, mas nós flutuamos nessa parte do B, do C e em alguns casos até do D, porque o que nós tentamos fazer com todos os nossos negócios é a democratização dele. Então, por exemplo, transplante capilar, a democratização do transplante capilar. Agora nós estamos indo para as facetas. Agora tem uma Stanley's Smile, nós estamos abrindo uma Stanley Smile, onde nós vamos ter facetas, né, lente de contato dental e também todos os outros serviços odontológicos, mas todos com lasers. Não vai ter mais o micro-rotor, a broca, aquele barulhinho, não. Tudo com laser. Está modernizando e democratizando. Só que nós queremos exatamente Tá. democratizar. Então nós vamos ter facetas com preço realmente muito mais acessível. Inclusive a forma como que a gente dá acesso a esses serviços e produtos. Nós temos parcelamento de 12 vezes, de 18, de 24, de 36. Nós temos parcelamento de até 144 vezes, quando a gente consegue fazer um consignado para pensionistas, aposentados, funcionários públicos, federais, estaduais, municipais. Mais de 7.000 empresas privadas têm esse tipo de programa. Então, quando nós entramos no nicho, a gente já entra com o chip. Isso está no nosso DNA de Stanleys, de democratizar aquele mercado. Então, funciona muito dessa forma. Tá? B e C, nesse caso, é o grande público que a gente busca. Sim, aí vocês focam o marketing e tudo em cima disso. Exato. Né? E além de abrir as clínicas próprias, como que você identifica e seleciona os parceiros para oferecer os serviços e também os cursos que você dá? Tá. Tem duas coisas nessa história. Tem a parte dos parceiros médicos ou parceiros da área da saúde, e eu continuo dando aula, continuo dando cursos, não só de empreendedorismo, mas também cursos não só de gestão, de marketing, de liderança, de expansão, de ecossistema, mas os voltados para a medicina. A gente continua, nós temos um braço que são pós-graduações, né? E nessa pós-graduação a gente continua formando capital humano. Então essa é uma forma de escolha, são nossos alunos. Nós demos aula para eles. Eles conhecem a nossa metodologia de onde nós trabalhamos. E o outro formato é buscar realmente os parceiros, os sócios, que são especialistas na áreas que nós estamos abrindo. Por exemplo, eu fui querer fazer um fundo, um FDIC, né? Um fundo de investimento de direito creditório. Então eu procurei um sócio especialista nisso. Nós abrimos um banco digital, meio de pagamento. Nós trouxemos sócios que entendiam, que tinham experiência com isso. Né? De outra forma, nós abrimos negócio, por exemplo, de alimentação natural para pets. Então, como é que a gente mexeu com isso? Trouxemos
veterinários, médicos veterinários especialistas em comida natural para os animais. Café, nós abrimos uma marca de café Sim. agora. Então nós trouxemos fornecedores, né, fantásticos ali da Mantiqueira ali de Minas Gerais para que se associassem a Cafeteria gente. também ou vocês vão focar só no produto? Primeiro no produto. Nós vamos Tá. colocar uma nossa para rodar aqui, Tá. né, como teste em Alphaville, mas primeiro produto vai ficar E é um disponível. café diferenciado, né? Tem uma coisa de alta performance, Eu não acho, é eu isso? acho que é o melhor café do mundo. Né? Eu Quero não tenho provar. dúvida. Eu tomo ele todo dia de manhã e por isso que eu sou assim. É o bullet? Tem essa pegada? Não, é café mesmo. Não, Qual é que é o diferencial dele? É café mesmo. O que acontece? Esse café, além de ser um café gourmet, um café, né, muito especial, de uma produção até bem restrita, ele tem alguns segredos, né, para dar um up, Olha para que aí. você tenha mais desempenho. Né? Inclusive, ele já está bem famoso entre os nossos amigos lá do marketing digital, da galera que faz brainstorm, da galera que gosta de fazer deadline, do pessoal que realmente está o tempo todo inventando algo, está inovando, está criando, porque, afinal de contas, o café para a gente é isso, né? Quem tem a cultura do café e gosta realmente de um café de qualidade, sabe que tem toda uma cerimônia, tem todo um ritual para você tomar café, né? Você vê oportunidade em tudo, né, Stanley? Eu só vejo... Eu vejo que você gosta de café, quero o meu café. É assim que funciona? Normalmente nós fazemos negócio com o que nós precisamos. Então, quando a gente percebe uma necessidade de mercado, quando a gente usa muito uma coisa, a gente transforma em nossa coisa. Então, eu vejo muito o mundo dessa forma hoje em dia. Nós não temos um único negócio que não tenha nascido break-evado. Para quem está assistindo a gente, break-even, ponto de equilíbrio. Nós não temos nenhum negócio que ele não comece com um ponto de equilíbrio alcançado. Por quê? Porque ele já é formatado dessa forma. Né? E isso é mérito muito, não só meu, mas todos os sócios, todos os colaboradores, todos os diretores. Né? E a gente já prepara o negócio para ser desse jeito. Vamos falar de números. Você tem uma equipe imensa, você consegue ir lembrando aí? Você tem um andar, eu conheci lá a holding. Fala um pouquinho da Stanleys hoje, para a gente conhecer, para quem está assistindo. Hoje nós temos 352, já deve estar obsoleto esse número, né? Nós tínhamos 352 colaboradores diretos, outros mais de 300 indiretos, quer dizer, o nosso grupo hoje está entre 650 a 700 pessoas. A gente com certeza chega no final desse ano com 1.000 colaboradores, diretos e indiretos. Sócios, eu já nem conto, né, mas a gente deve estar dezenas, né? Não tem centenas ainda, mas daqui a pouco a gente com certeza tem lá nossos 100 sócios, né? E sem levar em consideração o tanto de alianças, o tanto de conexões, de collabs que nós temos em quase tudo que nós fazemos, né? Tem alguns conceitos nossos, tem um, Mari, que eu falo muito nas palestras, que é o Builder e o outro é o CREA. E CREA é conexão, relação, emoção e aliança. Muito do que nós fazemos e muito do nosso sucesso tem a ver com as nossas alianças. A gente acabou de bater um recorde histórico na empresa. Esse último mês agora, o fechamento desse mês, jogou já a gente para um patamar que ultrapassa os 9 dígitos. O próximo patamar são dos 10 dígitos, onde provavelmente a gente já vai estar indo para a Bolsa de Valores, já vai estar fazendo IPO. Incrível. Então, acabou de acontecer. Então, está presenciando um momento nosso que não deu nem tempo de nós fazermos uma comemoração, né, que vale a pena. Mas acabamos de virar a chave e subir mais um degrau na nossa história, que é passar para o patamar de 9 dígitos. Nossa, parabéns. E é tão bom a gente ver. Eu moro ainda no Acre, estou bastante em São Paulo, mas a gente vê uma pessoa que saiu de lá, você sabe como é o mercado acreano, como é difícil. Depois a gente pode até entrar um pouquinho e falar sobre isso. Mas é tão bom ver você prosperando, você na mesa com os grandões. A gente vê hoje. Vamos falar desse networking? Porque não é fácil. Não. Como é que você conseguiu? Porque hoje você está com os grandes nomes do marketing digital, do empreendedorismo, de tudo. Como é que foi isso, Stanley? Conta pra gente, dá uma dica para quem está assistindo e quer também sentar na mesa com os bons. Talvez até pareça clichê, mas eu vou começar dizendo algo que eu acredito muito e até sobre o que eu vou palestrar agora, ou amanhã não, depois da manhã. Deus. Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, Deus. Porque se essa quantidade de conexões com os maiores empresários do Brasil, os maiores empreendedores do Brasil, os maiores players do mercado digital, do marketing brasileiro, eu já entender tanto disso e já estar nessa vanguarda, porque muita coisa nós que estamos criando aqui na Stanleys para o Brasil e para o mundo.
Já tem bastante cópia nossa em Portugal, na Espanha. Né? Olha. E ver isso dá uma satisfação imensa. Eu fico super empolgado, não acho ruim, não. Eu acho A cópia é um maravilhoso. elogio, a cópia mostra A que você está cópia fazendo certo, é. né? Mas isso também tem muito a ver com doação, com entrega, a nossa forma de fazer negócio. Eu estou escrevendo um livro agora, né, e fala justamente sobre o nosso jeito de fazer negócio, o jeito Stanleys de fazer negócio. Né? E a escolha desse modo de viver, ela é muito consciente. Tudo que nós fazemos para os outros. Para ajudar, para se doar, para entregar, para conseguir primeiro dar, para depois a gente pensar em algo, não é em troca, para depois a gente pensar em outras conexões, em outras alianças e outros relacionamentos. Então, isso é uma construção. Uma dica para você que está assistindo a gente, que quer ter um network maior, e eu não gosto já de falar de network, porque ficou num lugar comum. Eu gosto de falar de alianças. Você quer ter alianças realmente de peso, seja interessante. Estude muito. Trabalhe ainda mais. Se coloque fora da curva. Como é que você se coloca fora da curva? Você tendo muito conhecimento e você sendo, né, realmente um expoente com relação ao trabalho, ao tesão em tudo que você faz. Né? Eu sou uma das pessoas, Mari, de verdade, e minha equipe sabe, meus amigos também, eu sou uma das pessoas mais executivas e mais produtivas que eu conheço. Eu estou o tempo todo fazendo alguma coisa e dificilmente você vai me pegar dormindo, não fazendo nada, olhando para o teto. Por quê? Porque eu realmente uso, né, com a graça de Deus e com a bênção divina, eu uso muito bem a minha vida. Né? Então, todo dia eu começo o dia agradecendo a Deus pela minha saúde, porque muito do que eu faço é porque eu tenho uma saúde vigorosa, agradecendo a Deus pela minha família, a minha família está em paz, está todo mundo em paz, graças a Deus, e me dão paz. Tá? E aí eu posso cair em campo e resolver tudo. E pelo trabalho que eu tenho, porque eu amo o que eu faço. Meu olhinho brilha quando eu falo de negócios. Meu trabalho hoje, meu negócio hoje são negócios. Não é mais a medicina, né? São os negócios realmente. Né? Então, quando você reúne todos esses ingredientes, né, num caldo, numa panela só, não tem como não dar certo. Então, esse network, respondendo a tua pergunta, tem a ver com tudo isso. Porque as pessoas notam. E entenda, ninguém quer do seu lado uma pessoa barulhenta, uma pessoa cheia de problema e de confusão. Todo mundo quer do seu lado isso aqui, olha, luz. E você tem que ser luz, para que as pessoas te queiram, para que as pessoas te tragam para perto. E essas pessoas que você fala que são expoentes, que são referências, essas pessoas, graças a Deus, me querem perto e eu quero essas pessoas muito mais perto de mim ainda. E é bacana de ver, a gente acompanha. É um grupo fechado, né? A gente vê, e todo mundo crescendo cada vez mais. Muito. Né? É incrível. Impressionante. É incrível. É aquela coisa, né? Com quem você está andando. Isso faz muito sentido, né? Total. Parece clichê, a gente sempre fala isso, né? Você é a média das 5 pessoas. Mas é muito isso. Cara, que 5 pessoas nada, você é a média das 100 pessoas que você tem contato. O clube que nós estamos aqui, que a gente criou, é um clube para 100 pessoas. É um clube privado para 100 amigos se conectarem ainda mais, fazerem negócios juntos, tá? Então você não é a média de 5, nem de meia dúzia, nem de uma dúzia, né? Você é a média de 7 vezes 70, não é assim que fala a Bíblia? Você é gigante, mas você tem que ter essas conexões e alimentar muito bem. E o grande segredo para isso é simples. Plante o bem dioturnamente. Acabou. Você é avassalador quando você faz isso. Cara, faz só coisa boa. Se fizerem coisa mal para ti, nem liga, olha para outro lado e vai para outro lado, vai para outro lugar, sai de perto. O mal por si só, ele não se destrói, ele se consome. Né? E o Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. É verdade. Olha, tá vendo, gente? Isso aqui não, esse é um podcast, é uma aula, hein? Grava aí, eu falei que a gente ia ensinar manda para todo mundo. Vamos seguir com a nossa aula então aqui. Quais são as habilidades e as competências essenciais que você procura nos profissionais que você quer, que vai trabalhar com você ou na clínica ou com a sua equipe? Eu adoro acrônimos. Eu, como bom professor, eu adoro regras, acrônimos, e tem uma que eu gosto muito, que é o builder, né? O construtor, né? O grande criador, Deus, né? E nós, eu acredito que viemos para o mundo para que sejamos construtores. Todos temos que construir um mundo melhor, o nosso mundo. Eu tenho que construir o meu mundo melhor. Porque se todos nós construímos mundos melhores, o mundo de todo mundo vai ser melhor.
tá? E o Builder é um acrônimo de bondade, de união, de inteligência, né? De legalidade, de determinação, de estudo e de resultado. Então eu procuro isso nas pessoas. E eu começo falando assim, eu procuro uma pessoa que seja boa, bondosa, que tenha um bom caráter, tá? Porque todo o restante depois a gente pode treinar, a gente pode lapidar. Eu, inclusive, posso com muita humildade ensinar, ou algum dos meus diretores, nós temos 12 fantásticos diretores que sabem muito mais do que eu até, né? Então isso aí sempre há tempo, mas não há tempo por temperamento. O temperamento ele é inato, ele nasce com aquela pessoa. E depois ela vai desenvolver um caráter e uma personalidade. Mas essa matéria-prima é o que a gente busca nas pessoas. Que realmente sejam pessoas do bem, né? Pessoas que exalem bondade. E aí, claro, pessoas que queiram união, pessoas íntegras, inteligentes. Inteligência, né, como o conceito de capacidade de resolver novos problemas sem o conhecimento, isso é até um pouco discutido hoje em dia, porque a mulher mais inteligente do mundo, né, tem o conceito de inteligência, que é o que você faz com base no seu conhecimento. Então a gente procura pessoas com esse nível de conhecimento, né? Se der, até com um nível de sabedoria, que é bem diferente uma coisa da outra. Mas pessoas que sejam legais, que sejam gente boas, mas que também andem na legalidade. Não dá para você ser a referência do mercado sendo ilegal, sendo contra a regra, contra a lei, né? De repente sonegando imposto, fazendo um jeitinho brasileiro. Perde muito tempo, né? Não dá, não tem tempo para isso. Sim. A pessoa tem que ter determinação. Nós queremos pessoas assim, que sejam determinadas, decididas. Pessoas que estudem o tempo todo, porque quem não estuda fica para trás. Quem não estuda, quem não está o tempo todo se reciclando, né, perde a capacidade de desaprender para aprender coisas novas. E isso é um grande talento. Né? E pessoas que têm um resultado. Mari, não é à toa. Não pense que nós estamos onde estamos, que não é nem o começo dessa história, nós vamos muito além, tá? Que você vê essas pessoas, né, esses ciclos e tudo isso acontecendo por outro motivo que não seja pelo resultado. Se você apresenta resultado, você chega um determinado momento que não tem mais nem como apanhar da concorrência ou dos invejosos, dos detratores, dos haters. Chega um momento que você tem tanto resultado, que você já demonstrou tanto resultado, que você tem uma certa aura, você tem uma certa blindagem para tudo que vem inferior a isso. Então eu termino o Builder falando disso, falando do resultado. Você tem que ser uma pessoa de resultado. E tem um detalhe, para terminar. O seu resultado é seu. Bom ou ruim, ele é teu. Não culpa ninguém pela porcaria de resultado que tu tens. Porque isso é culpa sua. Você não tem inimigo, você é o único inimigo que existe no mundo. Autorresponsabilidade, né? Exatamente, né? O Paulo Vieira fala muito disso, né? Então, inclusive o Joel J também. Sim. Então, seja o seu resultado. Vivencie o seu resultado. Se você tem esse nível de consciência, não tem como você ter preguiça, não tem como você procrastinar, não tem como outra coisa, né? Não tem. E outra coisa, tá? Você vai naturalmente para a vanguarda, para a linha de frente. Você naturalmente vai virar um expoente do que você quiser. Maravilhoso. Você falou de estudo e de atualização. Como é que você se mantém atualizado sobre as últimas tendências, Legal. avanços, na sua área de implante, das outras de saúde, mas em tudo Legal. que você faz? Olha só, é legal a ideia do talento, né, dos soft skills, né, Agora é interessante mostrar o seguinte. Por exemplo, nós estamos lançando uma patente internacional sobre células-tronco, junto com a Unicamp, junto com a RCRIO, e vai ser algo revolucionário. Então, eu estou me atualizando na minha área específica de transplante capilar, para continuar sendo referência. Inclusive, tem um livro nosso pronto, um manual básico de transplante capilar para ser lançado já no mercado. Inovando, já pensando... Por outro lado, anota o que eu vou dizer para vocês. Mentoria e modelagem. É um MM que a gente fala muito nas palestras, tá? Eu sou, com certeza, uma das pessoas que eu conheço que mais investe em mastermind, em imersões, em mentorias. Eu, hoje, nesse momento, tenho 8 mentores. Eu já cheguei a ter 12 mentores, pagando mentoria.
Ano passado, eu investi mais de R$ 1 milhão só em mastermind, mentorias e as viagens que nós fazemos, que acabam servindo muito para insight, para aprendizagem, tá? Então, para você que nos escuta, que nos assiste, escreva modelagem, mentoria. Mentoria eu falei para vocês agora, mastermind, imersões, e escolha os modelos a seguir, não é copiar, é seguir, tá? Os modelos que já conseguiram fazer o que você gostaria de fazer. Os modelos que já alcançaram o sucesso, as vitórias que você gostaria de ter. Eu lembro em 2017, o Janguier, eu conto muito esse caso, dentro do meu carro, lá em Rio Branco, Acre, quando eu fui buscar ele no aeroporto, me falando sobre bilhões, bilhões e bilhões, e bilionário, e IPO, e bolsa de valores. Isso tem 6 anos apenas. E naquele momento, eu comecei a modelar essa visão de mundo. Né? Dizer, não, por que eu quero ser milionário? Por que eu quero ser multimilionário se eu posso ser bilionário? Então eu vou seguir quem são os bilionários para eu fazer como eles fazem, para eu alcançar o resultado que eles possuem. E nós ainda estamos nessa, viu? Mas sem dúvida nenhuma que nós vamos chegar lá. E o legal é quando isso é dito por eles, pelos que já chegaram, te olham e dizem assim, você tem talento, você vai chegar lá. Aí você estuda mais e trabalha mais ainda. Maravilhoso. Bom, eu tô com a minha última perguntinha aqui, mas antes, vamos falar de Acre. O que você vê quando você olha para lá? O que você sente? Eu digo porque nós vemos hoje, a gente está numa situação, o pessoal, tem gente que fala que tem crise para uns e para outras nem tanto, né? Como que você enxerga isso? E o que você tem para falar sobre esse estado que a gente vê, eu digo porque estou lá, a gente vê que é um ciclo de coisas que não acontecem. Qual que é o seu olhar para o nosso estado? Você é acriano, nasceu lá? Sou acriano, É nasci lá. não é? Eu sou acriano do pé rachado, eu nasci lá. O que você pensa de lá? O que você acha? Primeiro, eu amo Acre, eu tenho muito orgulho em todos os lugares que eu vou. Eu falo sobre o Acre nas palestras, nos cursos. Meu vídeo de apresentação envolve o Acre, né? Tem o Acre nele. Eu tenho o Acre no coração. Basicamente, todas as pessoas que eu convivo, que eu tenho contato, sabem que eu sou acriano, da minha história acriana. Então, eu tenho um amor gigantesco pelo Acre, pela minha terra natal, pela minha origem. Eu espero fazer muito mais do ponto de vista social pelo Acre do que eu tenho feito até hoje, porque eu sempre ajudo, eu sempre estou presente nos momentos que a população acreana necessita. Né? Não tenho nenhum interesse com relação à política. Né? Eu realmente estou muito feliz como empresário e não pretendo mudar esse eixo, mas vou querer ajudar o Estado como empreendedor, como empresário, porque a gente pode e deve devolver para a população aquilo que a gente recebe dela. Tá? Com relação à situação do Acre, eu também não gosto de assumir a figura do crítico. Sim. Não faz muito o meu perfil, mas é muito triste o que a gente vê, né, há tantos anos. Isso não é novo que acontece com o Acre. Esse círculo vicioso que envolve política, que envolve administração pública, que envolve recursos, né, federais, estaduais, municipais, né? Isso a gente presencia com muita penúria, né? Vê com muita tristeza há muitos anos. Né? Só que algo que eu acredito muito é que o povo tem o governo que merece. Eu sou bem radical com relação a essas coisas. Né? Então eu acho que a população deveria realmente ser mais consciente e entender o que está acontecendo agora, porque eu vejo os meus amigos empresários no Acre reclamarem cada vez mais. Eu vejo muitas pessoas fantásticas deixarem o Estado por realmente não fazer sentido, a conta não fechar, né, continuar lá. E eu tenho completa consciência de que isso passa, sim, pelo serviço, pelo poder público. Né? Os empresários, o poder privado, o capital privado, né, toda a parte empresarial do Acre continua se esforçando para levar o melhor serviço, os melhores produtos para a população. Todo mundo continua trabalhando muito nos seus negócios, mas quando o governo não olha para o todo, né, quando o governo olha para si, para manter o poder,
para manter as vantagens e que essas vantagens sejam dos seus e não de todos, é muito difícil que um Estado se desenvolva, principalmente um Estado pequeno como o Acre, né, que não tem um braço forte no turismo, né, a pecuária ainda é a principal, né, fonte de renda do Estado, não tem uma parte, por exemplo, agrícola forte, né, inclusive até bombardeada em algumas vezes pelo poder público. Então, fica difícil. Investimento em tecnologia, não tem nada. Se nós fizéssemos um podcast sobre política, provavelmente eu ia bater muito. Mas isso não me diz respeito do ponto de vista como especialista, né? Por quê? Porque o principal para nós que estamos puxando o barco da vida empresarial é justamente fazer com que todos despertem, né, para o mercado privado, né, para a independência, né, do serviço público e para que todos realmente sejam construtores dos seus sucessos, né, da sua prosperidade e que a gente não fique dioturnamente criticando o governo. Então, se eu ficasse aqui só batendo na situação do poder público do Estado, eu faria algo que eu vou completamente de contra. Eu acho que nós temos que trabalhar ainda mais, eu acho que a gente tem que se esforçar mais, eu acho que a gente tem que tentar, realmente, sem depender do governo, fazer que o nosso Estado cresça, prospere, né, ainda que com todo o resto jogando contra é difícil. É difícil porque, quem não conhece, é um Estado que gira em torno do funcionalismo público, depende de muitas coisas que deixa a desejar, mas também não vou fazer essa crítica, não. É complicado. É complicado. Porque aí é triste, né? É porque aí a gente se transforma em algo que não é o objetivo, né? Sim. Porque também tem uma coisa, a energia ela é única. Se você gasta toda a sua energia apenas com críticas, você vai construir o quê? Porque se você só está criticando, você não está construindo nada, né? Então, é importante que a gente tenha consciência e saiba que não está certo, que não está legal, sim, mas que realmente a gente procure fazer por nossa parte e da nossa parte o melhor possível. E às vezes até buscando uma solução, né? Hoje essa questão da tecnologia, das startups está tão em alta, né? Outro podcast, hein? Com certeza. Vai para o próximo episódio, porque a gente já vai para a nossa última pergunta. Eu sei que você tem que correr, a gente já está encerrando. Mas para finalizar, Stanley, quais são os seus planos futuros para expandir mais a sua empresa, não só de implantes, mas toda essa road? Não sei se vai caber aqui, você não para, né? Na verdade, o nosso andar lá da road em concreto já está pequeno, a gente precisa mudar para um prédio próprio. Imagina, hoje são 4 andares aqui em Alphaville, né? Nós estamos aqui num prédio que a gente ocupa 2, né? Tem o andar da road que você conheceu, tem um outro de uma unidade nova que nós abrimos, fora outra dúzia de imóveis que a gente ocupa hoje aqui em Alphaville, né? E imagina que dos outros negócios a gente termina o ano com aproximadamente 100 imóveis. Nós temos, Mari, hoje uma equipe e uma parceria com uma imobiliária, que é uma startup nossa, que toma conta dos aluguéis e de tudo que a gente tem alugado e funcionando, né? Para que isso fique cada vez mais controlado e mais organizado. Então é complexo. Para onde nós vamos? O que nós queremos com relação ao futuro? Bom, olhando de uma forma resumida, a ideia é que a nossa holding abra capital, né? Faça o IPO daqui a 3, 4, 5 anos. A gente já começou as auditorias que a gente precisa, né, para que isso aconteça, através, inclusive, hoje eu estava falando com uma das Big Four para começar esse processo que vai durar 3, 4, 5 anos. Passar para esse faturamento bilionário, a gente já possui hoje um faturamento de centenas de milhões de reais. Agora nós queremos que isso passe para um faturamento ultrapassando o bilhão de reais. Negócios. Com certeza, ano que vem, por exemplo, a gente passa da 100ª clínica própria, né, com vários modelos de negócio dentro, odontologia, medicina, nutrição, educação física, coisas que a gente já experimentou no Acre muitos anos atrás. Quer dizer, isso já estava na nossa cabeça lá em 2012, 2013, 2014. Né? Vamos continuar investindo em novos modelos de negócio, principalmente em tecnologia. Né? Hoje nós temos 6 startups. Né? Vamos começar uma nova agora de automação,
né? Vamos começar uma nova de análise de dados, de Big Data, né? De ciência de dados, né? Inclusive várias outras coisas nesse setor de marketing digital, né? Que é algo que já está muito no nosso DNA e a gente cada vez vai colocar mais tecnologia ainda dentro, principalmente agora com a inteligência artificial, que é uma nova empresa nossa de inteligência artificial. Né? Para a saúde? Não, para tudo. Para a tudo. educação, para a saúde, para a parte financeira. Então, quando a gente fala, bom, temos uma holding de educação, saúde, beleza, bem-estar, né? É a parte de finanças, né? É justamente falando que a ideia da tecnologia é cobrir todo esse escopo, né? Então, deixar disponível para todos esses serviços e todos esses produtos. Fantástico. Então, com isso rodando e a gente cada vez mais multinacional ainda, alcançando outros países, que a partir desse ano a gente começa um braço internacional forte, eu acredito que com essa visão a gente já tem trabalho suficiente para os próximos 5 anos. Aí, com isso rodando, a gente começa a pensar em outras coisas. Caramba, ufa! Haja fôlego, trem, hein, equipe? Hein, é trem, turma? é trem, é coisa pra caramba. Stanley, muito obrigada. Eu queria te pedir para a gente finalizar com você mandando um recado. O podcast, obviamente que a internet é mundial, mas o nosso público está em Rio Branco, está no Acre. Manda um alô para todo mundo que está te assistindo e deixa o seu recado. Maravilha, para a população rio-branquense, para a população acreana. Gente, olha, é interessante quando me perguntam, por exemplo, como é que foi, né, essa saída do Acre, essa saída de Rio Branco, e essa mensagem vai principalmente para quem está hoje na minha terra natal, né, em Rio Branco, para quem está no Acre, no meu estado natal, é uma mensagem de otimismo, né, uma mensagem de prosperidade. Né? Nós falamos que o nosso hormônio na Stanleys é o GH, o hormônio do crescimento, que é gratidão e honra. Então seja grato a absolutamente tudo. Honre, né, até princípios bíblicos, honre pai e mãe, né, mas honre o seu nome. Faça a sua estrada a mais correta possível, porque críticas haverão, pedras sempre existirão, mas se você é reto, se você é imparável, imbatível, indestrutível, incansável, inquebrantável, o sucesso uma hora chega. Com certeza, olhe para outros horizontes, né? Não só olhe para dentro da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade, né? Do seu estado, mas olhe para tudo que você pode alcançar, porque o mundo hoje é global, é conectado. A internet, os meios de comunicação, a tecnologia pode fazer com que você, estando aí no Acre, estando em Rio Branco ou em qualquer um dos outros municípios, contacte, conecte com qualquer parte do mundo. Então abra sua cabeça com relação a isso, estude cada vez mais, aprofunde o seu conhecimento cada vez mais. Eu acredito que esse binômio de estudo e trabalho, de empreendedorismo e tesão, né, consegue absolutamente tudo. Então é uma mensagem positiva para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente. Olha, tudo dá certo, tudo acontece para aquela pessoa que realmente acredita, para aquela pessoa que realmente se dedica, que tem foco, que tem fé, né, que tem força de vontade de ir além. Então lembra, você é seu único concorrente, você é seu único inimigo. Então faz o que você realmente quer, dedica a tua vida para realmente o que você tem paixão, tesão, amor, né, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e tudo que você quiser, você vai conseguir. Independente do estado que você esteja, do município que você esteja. Então tudo é possível, basta, né, você não se cansar jamais. Né? Continua insistindo, persistindo, que um dia a coisa acontece. Tem uma metodologia nossa, para finalizar, que eu gosto muito, que é a riqueza plena. E a riqueza plena é cabeça, corpo, carteira e cultura. Boa. E na cabeça, gente, a gente fala sobre mentalidade, sobre otimismo e sobre resiliência. Para não dar aula do restante, eu vou deixar só esses 3. Se você for um cara com a mentalidade correta, se você for um cara otimista, e se você tiver realmente um nível máximo de resiliência, no Acre ou qualquer lugar do mundo, você vai dar certo. Gratidão e honra, lembra? Prosperidade sempre. Gratidão, né, por tudo, pelo espaço, pela equipe, e gratidão você também que estava nos assistindo. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Inovação e Negócios aqui no Continente.